Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Então, nessa semana eu já não vou mais falar para você ir nos assistir no YouTube, porque você já sabe que a gente tá no YouTube também. Sim. Pronto? Mas corre no YouTube para você que não pra está no assistir a gente, porque hoje a gente tá muito bonito. Hoje nós estamos muito mais bonitos do que semana passada. Hoje nós estamos aqui com 2 convidados muito especiais, né? Estamos aqui com a missionária Rosângela Nogueira. Fala aí, pode falar conosco. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. É um prazer estar aqui a convite dos nossos jovens. É isso aí. E com... O Felipe Miranda, meu primo. Só isso Felipe mesmo. Ferreira. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Ele só cumprimenta quem tá de manhã, né? Quem tá aí? Só pra assistir de manhã, tá, gente? Estamos aqui com mais um episódio, mais um podcast. E hoje o nosso episódio vai ser sobre... Compromisso com a verdade. O cristão e o compromisso com a verdade. É isso aí. Então, se você é cristão, você tem um compromisso com a verdade? Iremos saber agora com os nossos convidados. Vamos iniciar então com a nossa missionária Rosângela perguntando: o que é ter um compromisso com a verdade? Então, é uma pergunta difícil essa. Ela é complicada, porque, verdade, o que seria verdade, né? Porque para mim, às vezes, uma verdade para você não é a mesma. E a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, Sim. que é o mais difícil. Então, usando aí, né, a palavra de Deus como nossa regra, né, para a gente colocar alguma coisa nesse sentido, eu diria que compromisso com a verdade seria um compromisso com o próprio Deus, porque Jesus é a verdade. Então, se eu já tenho um compromisso com Jesus, com o próprio Deus, eu preciso lembrar que eu preciso ser verdadeiro e falar a verdade. Sim. Eu não sei se isso seria dentro do contexto que você fez a pergunta. Perfeito, exatamente. E aí, Felipe? É o que ela falou. Eu sabia. Sabia que você ia fazer alguma graça, garoto. Cara, eu tava preparando pra falar, ela falou exatamente o que eu ia falar. Não tem Tirou como. palavras da minha boca. Anotei exatamente Foi isso. Deus exatamente. purinho, hein? Mas Viu? É compromisso com a verdade isso. é dizer aquilo que é verdade, e que não é mentira. Entendi. Exatamente isso. Independente de qual seja, né, a consequência, né, independente de qual seja a consequência, a gente tem que dizer somente a verdade, né. Isso aí. Exatamente. Uma coisa que a dona Rosângela falou aqui que eu achei muito interessante é que, às vezes, a verdade, o que é verdade pra mim não é verdade pro outro, né? Como é que vocês entendem isso sobre a verdade? Vocês acreditam que existem várias verdades ou existe uma? Quando a gente diz referente a ponto de vista. Porque às vezes acontece alguma coisa, eu tenho um ponto de vista, a Jéssica tem outro, a senhora tem outro, o Felipe tem outro. E pra cada um, essa é uma verdade. Exatamente. Então, e pra cada um aquilo é uma verdade. Quando eu vou passar aquilo pra frente, sendo a minha verdade, não sei, né? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu pensei. Vocês acreditam que existe isso, várias verdades, ou só existe uma verdade que prevalece, ou que a gente pode acabar tendo várias interpretações? Então, partindo assim do ponto em que essa verdade está sendo buscada. Por quê? Porque existem coisas que são únicas, não tem dúbia interpretação, mas existem mentiras que de tanto ser repetidas se tornam verdades. Então, nós podemos aí, pela pergunta inicial, colocar assim, que o ponto de vista sobre cada situação ou cada contexto varia de acordo com o aprendizado e a cultura de cada um. Então, pode mudar? Pode. O que para mim, às vezes, é verdadeiro, para você não se torna tão importante e tão verdadeiro assim. Mas, quando nós olhamos para nós mesmos, aí então nós vamos ter que pensar o seguinte: o que de fato é verdadeiro em mim e o que de fato eu vou falar para que o outro compreenda, a fim de que ele siga aquilo que eu acredito. Aí é diferente, porque eu estou querendo que essa pessoa ouça a minha verdade. Mas eu também tenho que lembrar que eu preciso ouvir a verdade dele ou dela, para que a gente chegue num denominador comum ou a gente continue cada um com a sua verdade. Para que não haja discussão,
briga muitas vezes, e principalmente no meio cristão, porque isso acontece muito. A gente acabou de citar em um momento ali sobre Coríntios, onde as pessoas diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Quer dizer, e Jesus? Quem pertence a Jesus? Jesus é a verdade. Então, quando se fala da verdade, no contexto assim, geral, de que não tem dúbia a interpretação, Jesus é a verdade. Essa não tem como. Já partindo para o ser humano, existem verdades assim, N verdades, né? Vários leques. E assim, pra nós, né, que somos cristãos, e acho que pra todo mundo, né, Jesus é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Felipe, pra você, como que a gente pode manter esse compromisso com a verdade que é Jesus Cristo? Pensa aí e responde. Tic-tac, tic-tac, Buscando tic-tac. ele de todo o coração, cara. Igual você falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu conheço muita gente, importante falar isso, eu conheço uma pessoa que vive uma vida de mentira. E não tem como você falar de verdade sem falar da mentira. E Isaac, lá em, se eu não me engano, Gênesis 26, ele... Até buguei agora. Isaac lá em Gênesis 26, se eu não me engano, 6, 5. Caraca, exato. Se eu não me engano, se eu não me engano. Eu sei que tá lá em Gênesis. Pode ser Gênesis tá lá. 26, Eu sei que tá tá lá. em Gênesis. Do 1 até o 200. Eu penso Você assim, vai achar. se Êxodo já é Moisés, Isaac tá em Gênesis. Partindo pro lado da verdade na religião, em Cristo. Quando ele tá lá, quando Abimeleque pergunta pra ele, Abimeleque pergunta pra ele, quando ele chega em Gerar, na terra lá, se a Rebeca era a esposa dele, e ele fala que não. O que acontece? A Bíblia fala que ele passa muito tempo, 26:8, agora eu lembrei. Ele passa muito tempo em Gerar e não acontecia nada, a vida dele estagnada, não saía do lugar. Até então um dia Abimeleque vê ele e descobre a verdade, ele fala a verdade, que ela era a esposa dele. Aí então que ele começa, a vida dele começa a prosperar, né? Então, partindo desse ponto, a gente só consegue ter uma vida, caminhar com a verdade, né? Não estando na mentira, né? Então, caminhando com Cristo. O segredo todos os caminhos levam a Jesus, cara. O segredo pra... Quanto mais mentira tem, mais enrolado você fica. Exatamente. Né? Mas eu acho que é aquela fala Verdade do... limpa, né? Claro. você Sim, fica- aquela questão do mentira tem perna curta. Realmente faz muito sentido, porque pra você manter uma mentira, cara, ela tem uma perna muito curta, não é de perna, é prazo, né? O prazo dela é muito curto. E aí, uma hora alguém vai descobrir. Só que pra você manter aquilo ali, cara, aí você vai se enrola aqui, aí se enrola ali, se enrola ali, se enrola ali. E Pra a verdade manter não. uma verdadezinha, às vezes você se enrola Uma tanto mentirinha, que- uma mentirinha. Uma mentirinha, E a verdade não. Cria várias mentiras. E a verdade, ela é simples, ela é Claro. absoluta. E eu acho que o compromisso Pode ser dura às vezes, né? pode ser dura. Eu Mas gosto é a muito do verdade. versículo, eu não lembro agora exatamente o salmo, mas ele diz: fiéis são as feridas, ou leais são as feridas feitas por aquele que ama. Muitas vezes falar a verdade é ser fiel, é ser sincero, é ser leal com o outro, com o amigo. E dói na hora, mas essa ferida tem um processo Exatamente. e ela vai ter aproveitamento futuro. Exato. Eu pensei que o Felipe fosse falar. Pode falar, Felipe. Pode falar, Felipe. Era o que eu ia falar. Era exatamente isso. E Bom, então vou fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui na minha cabeça agora, né? Porque a gente assistiu um filme uma vez e no final da pergunta eu falo sobre o filme. Vocês acreditam que existe, exemplo, porque isso é uma coisa que eu penso, né? Se eu tem uma pessoa que eu sei que se eu falar, ela tá sendo procurada por alguém que quer matar ela. E eu sei que se eu falar onde ela tá, eu sei onde ela tá, ela vai morrer. Eu sei disso, que isso vai acontecer. E aí o cara chega pra mim e pergunta: aonde tá esse cara? Mas o cara é quem? Não, Mas se Não for a importa. polícia... né, Agora, se é um verdade. cara aleatório, eu não falo. Não, vamos lá, então vamos melhorar. A gente vive numa sociedade onde tem terroristas correndo atrás Entendi. de cristãos. E aí eles vão lá e, numa hipótese aí, me pegam e falam assim, acusam onde eles estão, fala pra mim onde eles estão. Aí eu posso mentir pra ele,
pra proteger ou Poupar uma ou vida. falar a verdade, né? Como que funciona isso? Tipo, como que essa é aquela famosa boa mentira? Então, eu não sei se essa pergunta é específica. Os dois. Pode Pode falar. responder, se quer Eu aí vontade. já lembro lá de Raabe, né? Porque ela foi capaz de mentir para proteger e Deus a honrou. Exato. Futuramente o Senhor lembra dela. Então, existem situações em que nós podemos omitir, Uhum. entre aspas, né? Que não é uma mentira evidenciada, mas também não é uma omissão total, mas você se cala, não diz, mas Deus está vendo que a intenção final é maior do que se a pessoa então for pega. Mas existem outras situações, como a gente teve esse caso recente aí na mídia de Lázaro, né, sendo procurado Sim. e tantas pessoas protegendo, mas era uma pessoa que infelizmente não estava de acordo com os preceitos, né, que nós colocaríamos como cristãos, Sim. e aí precisaria haver justiça. E muitas pessoas não quiseram denunciar. Não significa que com isso a pessoa errou totalmente, mas de certa maneira no meio social, na interpretação da sociedade, as pessoas que não falaram onde ele estava estavam erradas. Uhum. Porque aí descumpre o quê? A lei, Sim. né? Então a gente tem que pensar em várias situações. Sim. Então, em que momento a gente está descumprindo a lei e em que momento isso preserva uma vida perante o Senhor. Aí Sim. são várias situações, Várias. né? Então isso abre um leque enorme, né? Exato. Então assim, é difícil mesmo. E nessa hora é um conflito Mas- imenso. E assim, uma curiosidade é que a lei, ela também preza pela verdade, né? Lá nos Estados, a gente vê muito filme nos Estados Unidos, o pessoal juro, dizer somente a verdade. Como é que é? Juro Somente somente. dizer a verdade, Somente somente a verdade. A verdade é. nada Aqui no mais que a Brasil não verdade. tem isso, mas as pessoas, elas têm que jurar perante Deus, né? Tem Você aqui, está- sim, toda vez que você vai lá tem. fazer Tem também? no julgamento, sim. Bota a mão. Em cima da Bíblia, né? É. Isso. E aí, assim, perante os homens também, perante a lei, o compromisso com a verdade também é muito grande. E não só aquela conduta que a gente carrega como cristão e tudo mais, mas perante... Como ser humano, né? Como ser humano, É o num compromisso que o julgamento. ser humano precisa ter, né? Não só por ser cristão. Acho que o cristão, 5 vezes mais, né? Mas aí, como ser humano, porque... Eu acho que é exatamente isso que o Felipe tinha dito também, tipo... Quando você anda com a mentira, independente da situação que você tá, se você tá no meio religioso, se você não tá no meio religioso, a sua vida não vai pra frente. Porque você tá no meio da mentira. Isso é uma coisa que eu acredito. Enfim, agora... Você, Felipe, já se viu em Gastou alguma agora, né? situação, em algum momento em que algumas pessoas te influenciaram, estavam tentando te influenciar a mentir? A corromper com o seu compromisso. Caramba. Eu acredito que não, porque você é uma pessoa que não é muito influenciável, Não, assim. é difícil, cara. Mas já tentaram. Então, como é que foi isso aí? Foi num serviço que eu tive, não vou falar não. Não falo Mas faz um tempinho. E eu comecei a ver algo estranho acontecendo. Algumas notas diferentes, sabe? Falsificando alguns... como é que fala? Esqueci. Umas notas lá. Começaram Falava aí que eu era uma comecei a ver, coisa, aí eu era- fui perguntar e tudo mais. Pro patrão lá e tudo mais. Aí ele falou, não, cara, aqui tem que fazer isso por causa disso, por causa do contador, isso. Aí ele falou, não, mas fica de boa aqui, não acontece nada não. Aí eu me senti, tipo, eu tentei ir pra casa esquecer. Não esquecer mais, pô, segue a vida. Aí eu não consegui, aí na semana seguinte eu pedi demissão. Não consigo ficar. Eu já tava 3 anos lá. Caraca. É pesado, cara. Tipo, e é uma coisa que meu pai, ele costuma falar muito comigo sobre isso. Ele fala assim, que às vezes a gente precisa não corromper, mas cortar com algumas coisas, porque não faz sentido a gente permanecer, né? É igual o trabalho. Às vezes você tá no trabalho dos sonhos, você chega lá, você ganha bem pra caraca, trabalho maneiro, e aí você vê que aquele ambiente não é pra você, né? E o ambiente é exatamente isso que o Felipe passou, é um ambiente que não é pra você estar. E aí você precisa... O compromisso com a verdade é isso. Você precisa ter um compromisso maior com a verdade, né? É ser fiel, né? Então, eu tô lembrando de um texto, se eu não me engano é Filipenses 4:8, que vai falar tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai, né? Tem várias outras citações.
Mas aí entra o cristão tomando uma atitude e fazendo escolhas. É o que o Felipe fez, é o que muitas vezes nós temos que fazer. Se o ambiente vai nos afastar da verdade, ou daquilo que é honesto, daquilo que é de boa fama, daquilo que realmente agrada a Deus, eu preciso sair desse ambiente. Até porque eu, quando era mais jovem, eu sempre me baseei em um versículo do Salmos, capítulo 15. O versículo 1 ao 3 vai falar sobre esse compromisso de estar no templo, mas ser sincero. E sincero perante Deus. Porque uma hora isso vai ser cobrado de mim. Aí eu estava lendo um texto agora em Coríntios, em 1 Coríntios 5, versículo 4 ou 5, que vai falar que o Senhor vai trazer a luz, né? A questão das trevas vai trazer à tona, mas também Ele vai trazer os desígnios dos corações. Isso me preocupa. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Como que eu sou realmente? O que eu penso de fato? Às vezes eu falo alguma coisa para agradar alguém, mas eu não estou sendo verdadeira. Eu só estou agradando porque estou com medo de ferir alguém, ou magoar, ou às vezes não ser franco, né? Porque a franqueza, ela deixa a gente livre para a gente ser aquilo que a gente é. E se a gente é assim perante Deus, a gente consegue ser assim em qualquer ambiente. O problema é quando a gente finge hoje uma coisa, amanhã outra a gente vira um fariseu, né, na vida, e começa a ser legalista, querer impor um monte de coisas, e acaba a gente não sabendo mais nem quem a gente é. Exatamente. E é isso que a gente precisa buscar, né, é encontrar na palavra de Deus, e é claro que tentar levar as pessoas que estão à nossa volta, em especial o jovem em si. Ele tem muito esse negócio de agradar o colega, agradar o outro, e muitas vezes tem vergonha de assumir quem querer fazer ele parte e o que ele de... pensa, Exatamente. né? E às vezes tem medo de ferir. E nós não podemos agir assim, pelo menos seria o ideal, né? Mas nós nem sempre conseguimos ser tão verdadeiros. Mas é com a graça de Deus, e orando, e pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos dê firmeza de propósito, isso é importante. E a senhora também já se viu em algum momento em que tentaram te influenciar, a mesma pergunta que o Felipe, a mentir? Como que foi isso? Todos os dias, todas as horas isso acontece, porque eu vivo no meio secular e eu trabalho com pessoas que não são cristãs também. E aí nisso a gente ouve cada coisa e eles tentam levar a gente para o meio político, onde há muita mentira. Essa questão da sonegação é terrível, porque é muito fácil, né, a gente trabalhar no comércio e sonegar, não tirar nota daquilo que é de fato real. E aí a gente se vê envolvido nisso muitas e muitas vezes por conta do trabalho, por conta de pessoas à nossa volta que estão no nosso convívio, e tem outras coisas mais, né? Até um sinal vermelho que a gente avança, a gente está infringindo uma norma, infringindo uma lei, né? E aí a gente fala assim, eita, papai. Quem nunca, né? Eu já passei, aí eu sempre tenho um dedinho aqui, apontando hoje pra de mim. manhã, assim, aqui, hoje de manhã. Pelo menos Hoje de umas manhã. 10 vezes no dia. Não, Ai, eu não sei, eu não depois sei das se- 10 eu acho que pode, né? Não é de manhã. Eu não sei quem foi que... Eu não sei se foi meu pai ou se é alguém que eu ouvi falando, que falou assim, quando você passa por uma placa na rua, você passa por uma placa e tá lá, assim, 50 km por hora, né? Só pode andar 50. Se você tiver 70, o anjo do Senhor já tá 50 por hora. Tá lá atrás, você tá lá na frente, ó, o anjo nem tá só te protegendo. Ele só te protege a 50 por hora. Você tá andando a 50, passou disso, ele não te protege mais. Tá, 70 já era. Já era, Se ele já tiver tá. 70, 80, ele, ó, ficou pra Mas trás. eu acho que ele tá andando atrás de mim faz anos. Até hoje, querendo chegar perto de... Olha só, tá vendo? Cura, Senhor. Porque a regra a gente já sabe, se você tem que andar a 50. E aí a 50 por hora Deus protege. Passou disso, já é Ai, você ai. com você mesmo. Não, brincadeiras à parte, mas é difícil, né, a gente se manter firme, assim, com firmados na verdade, firmados na palavra, quando tem toda essa influência e tudo mais, e ainda mais sendo jovem, né, assim... Exato. Existem jovens que não são muito influenciáveis e tudo mais. Eu vejo o Felipe como uma pessoa assim. Mas existem jovens que ela vira a cabeça do dia pra noite, assim, não tem aquela A firmeza. Maria vai com as outras. E tudo mais. A gente tem inclusive a gente tem um episódio falando sobre influência, ser influenciado e ser influenciador. Esse que ele ouviu. Não tem nem vergonha.
E aí, os jovens, hoje em dia, nossa, vira de uma hora para outra. E o compromisso que a gente deve ter com a verdade acaba ficando para trás, né? E eu queria saber, assim, como que a gente pode se manter, uma dica, né? Ou se a senhora puder deixar um conselho, como que a gente pode se manter firme com compromisso com a verdade, com compromisso com a palavra nos dias de hoje, assim, mais para jovem e tudo mais, dentro desse sentido aí. Então, falando de mim, meu comportamento quando mais jovem, eu fui muito escanteada por falar a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas gostam de ser agradadas muitas vezes, igual eu trabalho num ramo em que a pessoa coloca um óculos no rosto e pergunta, eu estou bem? Eu vou falar para ela, ai, ficou maravilhoso. Eu sei que o Espírito Santo vai me incomodar. Mas existem pessoas que fazem isso naturalmente e tá tudo bem. Eu, quando mais jovem, eu sempre tive esse propósito de procurar falar a verdade. Muitas vezes magoei, feri, porque ser sincero afasta a gente, às vezes, das pessoas. Mas o que a palavra de Deus nos diz, com assim, clareza, é que a gente precisa se manter íntegro. E ser íntegro na presença de Deus automaticamente faz ser sincero, leal com as pessoas, não difama, não fica falando, né, coisas que o Senhor abomina. Então a dica seria ir para a palavra de Deus, ler alguns textos que se referem a isso e qual o comportamento que o Senhor espera de nós. Essa é a primeira dica. A segunda dica é clamar toda hora, todo dia, para não ser... Toda vez que vê um sinal vermelho, ô Senhor! Para não ser induzido a fazer algo errado, a mentir, né? Porque não é fácil. Nós somos humanos e a nossa tendência pecaminosa, né? É falar a mentira, é procurar fazer algo que ninguém fique sabendo. E muitas vezes tentamos mentir para nós mesmos. Então, buscando a palavra, lendo e orando, a gente consegue que o Espírito Santo, Deus, tenha liberdade na nossa vida. E devagarinho a gente vai se acostumando a ser verdadeiro. E isso não é um peso mais, se torna uma liberdade. Então, seria assim, esse tipo de dica que eu daria hoje para o jovem em geral. Não é fácil, né? Porque vocês têm amigos, tem pessoas que estão à volta, que são pessoas da igreja, de fora da igreja, na faculdade, principalmente professores que são totalmente assim, fora da casinha, né? São ateus, muitos não acreditam em nada e tentam induzir o jovem naquele caminho que igreja, esse negócio de igreja não é para jovem, não. Isso aí é bobagem. E aí é que entra a firmeza de propósito, entra aquela pessoa que tem o coração voltado para as coisas do Senhor e sabe que esse é o melhor caminho. E aí ele começa a nortear a vida dele por ali e tentar trazer os que estão à volta. Isso é evangelismo, é missões também. E tudo tem a ver com o quê? A palavra de Deus. É isso aí. Isso é bem interessante. Um versículo que eu gosto, que é em... Rapaz, some aqui. Efésios 4:25, fala assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Cara, eu penso assim, cara, quem realmente foi transformado, quem realmente foi convencido aqui dentro, não tem como conviver com as trevas, sabe? Não tem como conviver com a mentira. Então, somente a verdade, não é Tem muita gente que é hipócrita, que fala aquilo que... Rapaz, eu conheço gente assim, agora vendo, parando pra pensar. Mas não tem como, cara, você, igual a gente falou no início, viver com a verdade, caminhar com a verdade. Não é sobre ir na igreja, não é sobre subir o monte, é sobre permanecer lá em cima. Entendeu? É sobre caminhar com Cristo diariamente, dizimar o seu tempo, que eu tenho tentado fazer muito isso, é dizimar o meu tempo, entendeu? Porque... As tentações vêm diariamente, mano. E se você não tá diariamente buscando o Senhor, é fácil cair, entendeu? Sim, exatamente. Então é isso, né, gente? Muito obrigado pela bem participação. Bem objetivo hoje. Papum, foi. Papum. Pô, eu vim pra zoar, nem deu. Nem... Olha só. Começou e ficou com vergonha. No final que vai dando vontade. Não, então, ó, já fico pro convite pra um próximo episódio. De relacionamento, porque eu tenho autoridade. Então tá bom, beleza. Falou, Felipe. Sério.
Então já fica o convite, vai surgir um episódio de relacionamento aí, o Felipe estará Fica a presente. critério de você também, cara. Mas se quiser, eu sou perito nisso. Tá, não, fechou então. Só não tem namorada ainda, mas é perito. Vai ser, toma conta da sua vida. Gente, muito obrigado por esse episódio, por estarem aqui, né? Por terem aceitado esse convite, terem aceitado esse desafio de estar aqui com a gente, tá? Foi a conversa mais franca que a gente teve. Foi a conversa mais Isso. franca. Tipo, Literalmente. isso é a verdade. E muito obrigado por essa experiência que vocês nos proporcionaram hoje, tá, Eu que gente? agradeço. Muito obrigado. Pô, eu Felipe. que agradeço pelo convite aí. Achei que nunca ia chamar, mas beleza. Olha só. Ah, ridículo. Tem os E convites aí, ó, pra vocês, gente. Mais uns. E a senhora tem alguma coisa a falar, acrescentar? Assim, agradecer primeiro porque o jovem precisa dessa abertura. Às vezes não tem coragem de perguntar, mas agora no meio, entre vocês e também isso passando na mídia, as pessoas têm coragem de introduzir outros assuntos. Sim. Aí entra honestidade, entra um monte de outras situações que podem ser tratadas, né? São assuntos diversos que envolvem como o cristão deve se comportar. É muito bonito, né? Você chegar e falar, eu sou verdadeiro, mas chega diante da igreja, né? Se porta como verdadeiro, mas a vida é desregrada. Exato. Então, quer dizer, tem coisas que vocês podem trabalhar, né? Como jovens, para que, assim, em geral, a gente consiga fazer com que, desde a criança até o mais velho, eles consigam interpretar que estar perante Deus é muito mais importante do que agradar, muitas vezes, a si mesmo ou aos outros. Então é isso que eu queria deixar para os jovens em geral, para todos vocês que nos assistem, que vale a pena servir a esse Deus, vale a pena seguir a verdade, seguir a Jesus, que é a verdade e a vida, né? E só através dele que a gente chega ao Pai. Isso aí. Amém. E você, Felipe, tem alguma coisa a considerar, a falar? Ah, eu só falo que o segredo é Jesus, cara. Não tem outra explicação, não tem outro caminho. Então o segredo é se apegar a Ele, ser transformado realmente por Ele, né? Seu interior e confiar nele, porque tenho certeza que seu caráter, sua ética vai ser parecido com Ele e você vai passar a pensar como Ele, não vai habitar nesses caminhos escuros. A Caminhos verdade tortuosos. liberta, né, Felipe? Amém. A verdade liberta de todos os nossos problemas e todos os nossos pesos, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês que estão nos assistindo, curta, comente e compartilhe. Estamos em todas as plataformas digitais. Sim. Então, filha, aqui o negócio é Spotify, YouTube, Deezer, Instagram, Facebook. Tá zoando? Querido, Achei que só tinha no Instagram. Tá desatualizada. Instagram é onde a gente é o mais... comunica mais. É o mais Mas a gente tá nas rolezinho, outras assim. Mas o plataformas. nosso é Spotify. Beleza. Dá é seu outros like aí pra níveis, gente. assim. Vou seguir lá, vou seguir no Instagram. Sim. Então- Muito obrigado, gente. Muito obrigado por mais um episódio. E espere aí que semana que vem tem mais um episódio de Conversa Franca, tá? Pra você não ficar na ansiedade, né? Assista os outros que você não assistiu. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado por hoje. Beijo, tchau, gente.